do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina hoje que o sentido da vida passa pelo sacrifício. Não existe ressurreição, vida nova, seguimento a Jesus sem passar pelo sacrifício. Mas um sacrifício com causa, um sacrifício acompanhado com o próprio Jesus. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar, depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho, a fala de Jesus que nos leva à salvação, está totalmente inserida no nosso dia a dia. Principalmente você, eu, todos nós, que todos os dias fazemos um esforço, trabalhamos, queremos o melhor para que o reino de Deus aconteça. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus quer que nós entendamos, em primeiro lugar, que esse sacrifício diário que nós passamos tem uma causa, tem um sentido. E esse sentido Jesus vai dizer que é Ele. Então, quando nós estamos trabalhando, vivendo, estudando, rezando, quando nós estamos construindo a nossa vida a cada dia, conforme o desejo de Jesus, nós não estamos sozinhos. Nunca. Você nunca está sozinho. Você está com o próprio Jesus. E quando você sente na pele, no sangue, no corpo, toda essa provocação do mundo que você precisa vencer, você está passando, se associando à paixão de Jesus. É claro, não na intensidade que Jesus passou, mas nós temos essa aproximação. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vós cansados, todos vós que precisam descansar, descansem em mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus chama para ele, para que a gente possa realmente entender o sentido da vida. E aí, quando nós realmente nos entregamos a Ele, todo o nosso dia a dia, toda a nossa caminhada diária, a nossa missão nesse ano missionário, Peregrinos da Esperança, nós estamos também vivendo junto com Jesus. E a proposta de Jesus é que a gente não fique só no sofrimento. É claro, assim como ele disse no Evangelho, que devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele está dizendo para nós que também nós fazemos esse mesmo percurso com ele. Sem Jesus estar em nós, sem professar essa fé, nós estamos caminhando lado a lado, mas não nessa proposta, nessa dinamicidade como Jesus assim o quer. Jesus quer estar conosco, Ele quer caminhar conosco, usando os nossos pés, nos nossos passos, usando as nossas mãos, usando o nosso olhar, o nosso coração. Por isso que ele primeiro pergunta: quem sou eu? Para você entender essa proposta. Pedro diz que Jesus é o Messias. Tudo bem, mas ainda Pedro não tem a capacidade ainda de dar a sua vida junto, dentro, inserido nessa resposta. Por quê? Porque ele ainda não fez a experiência da cruz, ele ainda não fez a experiência
do sofrimento seguindo a Jesus. Entendem isso? Fazer uma experiência de sofrimento, mas não seguindo a Jesus, não é a mesma coisa. Por isso que se diz, primeiro precisa seguir os passos. Por isso que Jesus disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então o seguimento está ligado à cruz para a ressurreição. As alegrias também são proporcionadas desse mundo. Por isso que Jesus proíbe aos discípulos, diz como ele vai sofrer e pede que eles abram o coração e a vida para esse entendimento. Essa nova realidade de vida proposta por Jesus, por meio da fé na ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Os discípulos não entendem. Pedro, que ele não silencia para poder deixar com que tudo aconteça nele, dá uma resposta de imediato, repreende Jesus, Jesus o repreende e depois ele vai caminhando nas pegadas de Jesus. Veja o interesse, o desejo de Pedro caminhar, de aprender. Assim também você. Um dia que você for repreendido por uma situação ou chamar a sua atenção, não desista, vá adiante. Esse é o sentido de transformar a cruz em ressurreição, na presença de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.